Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu não sei qual horário que vocês estão vendo esse vídeo, mas eu vou fazer aqui uma breve revisão sobre posse, né? Direito das coisas, mais voltada à posse, desde a teoria geral da posse até aquisição da posse, vamos falar pela posse, né? Em geral, a classificação da posse, perda da posse, os efeitos da posse e por aí vai, né? Toda essa parte que pega desde a teoria, né? Ou seja, do conceito em si até a parte do Código Civil, né? Que vai ficar entre os artigos 1196 a 1120, 1224. Se não estou enganado, até o 1224 ou até o 1225. Pois bem, bora lá. De início, a gente precisa entender que a posse ela tem duas teorias extremamente fundamentais para ela, que é a de Savigny e a de Hering, né? Ou Hering. E aí, a gente vai chamar as duas teorias de... A de Savigny, a gente vai chamar de teoria subjetiva, e a de Hering, a gente vai chamar de teoria objetiva. E aí, um lance que pode ajudar muito, principalmente nessa questão de direito civil, toda vez que fala subjetivo, liga a pessoa, e toda vez que fala objetivo, liga a coisa propriamente dita. Claro, né, que aqui não vai ser essa, não vai encaixar tão 100%, mas pensa nisso, ó. A teoria subjetiva é aquela que vai me dizer que a pessoa, para ela ser possuidora, ela precisa de dois requisitos. Ela divide a posse em dois requisitos. Quais seriam eles? O ânimos e o corpus. O corpus vai ser a parte física. Então entenda assim, é a pessoa, pela teoria de Savigny, só é possuidor quando a pessoa tem o corpus e o ânimos. O corpus é quando a pessoa está na propriedade. Na propriedade assim, né? Está de fato no local. Propriedade não tem um papel da propriedade, mas a propriedade é objeto. Então vamos lá. Existe uma casa e essa casa está lá do nada em um território abandonado. Para eu ser possuidor dessa casa, pela teoria do Savigny, olhando a parte, o elemento corpo, eu primeiro preciso estar naquela casa. Por quê? Porque posse é fato. Seja na teoria de Savigny, seja na teoria do Hering. Posse é fato. Posse não é um direito. Vem um testamento e me diz que vem uma escritura pública, um negócio jurídico e me diz que eu sou o possuidor porque eu sou possuidor. Não, não deriva disso, né? Não vem ligado direto disso. Posse é fato, é estar na coisa, é ter a coisa, é toque, é existência. Então, para o Savigny, a primeira coisa que você precisa é o corpus, que é estar na coisa. Beleza? Aí, beleza. Tô na coisa. Para o Savigny, sou possuidor? Não, porque você precisa de outro elemento, que é o ânimos. Então, a teoria do Savigny vai me dizer que existem dois elementos para posse. Corpus e ânimos. Corpus é estar na coisa, né? Ter o contato com a coisa, diretamente estar na coisa. E o ânimos, o que seria esse ânimos? Esse ânimos é querer ser dono. Ou seja, para o Savigny, você só é possuidor se além de você estar na coisa, você quer ser o dono daquela coisa. Então imagine que você estava andando por aí e encontrou uma casa. E aí você entrou na casa, corpus. E aí além de você entrar, você disse: "Cara, aquela casa é um bom lugar para se morar. Então eu quero ser o dono daqui, começa a cuidar como se fosse o dono, quero me apropriar disso como se fosse meu." Então, você é possuidor aos olhos de Savigny. Claro, a teoria de Savigny não é a regra do nosso código, ela vai ser a exceção. Por quê? Porque ela é usada para uso capião, né? Porque você precisa agir como um dono. Mas, em regra, como síntese, a teoria do Savigny é isso. Divide-se em ânimos e corpos e você só é possuidor se você preenche essas duas hipóteses, né? Preenche esses dois elementos. E aí você poderia me dizer, mas poxa, por que a gente não usa em regra a teoria dele, de Savigny? Ora, é lógico. Veja, vamos lá. Existe o locatário, né? Que é aquela pessoa... Locatário não. Peraí, então não. Eu esqueci, mas enfim, vamos lá. Imagina que você alugou um apartamentozinho.
Pro Savigny, se você não quer ser o dono daquela coisa, embora você esteja de fato, você nunca vai ser o possuidor daquela coisa. Você nunca vai ter poder, você nunca vai exercer direito sobre a posse daquela coisa. Então, você nunca poderia, por exemplo, entrar com uma ação se alguém lhe esbulhasse, ou então entrar com uma ação de manutenção da posse se alguém estivesse atrapalhando sua posse, né? Já adiantando um pouco o nosso assunto. Então, você nunca seria considerado possuidor. Você seria qualquer coisa menos possuidor. E aí a pessoa, né, que fosse possuidor de fato, entraria contra você. Mas a gente só precisa entender isso daí. Beleza? Da teoria de Savigny, que é a teoria subjetiva. Veja, aquele negócio que eu falei sobre as pessoas, né? Por que, que é interessante lembrar que subjetivo fala sobre pessoa? Porque é a pessoa que vai ter que estar na coisa e querer a coisa, vai ter que ter esse ânimo de querer, né? Agora, quando nós falamos da teoria do Yering, é a teoria objetiva. Objetiva, coisa. Então, ele não foca em si no ânimo da pessoa. A única coisa que ele vai me falar que precisa é estar na coisa, é exercer a coisa, é dispor sobre a coisa, direta ou indiretamente. Eu não preciso ser, como eu posso dizer, eu não preciso ter esse ânimo, essa vontade, essa necessidade de ser o dono daquela coisa para ser um possuidor. E é a regra que nós utilizamos no nosso Código Civil e no nosso direito civil, no nosso direito brasileiro. Essa regra é tão clara que ela vem lá no artigo 1196, quando ele vai falar que considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno, ou não, eu não preciso ter o exercício pleno, mas eu preciso ter algum poder sobre aquela coisa. Algum dos poderes, né, inerentes à propriedade. Quais seriam esses poderes inerentes à propriedade? É o que a gente vai chamar de GRUD. G-R-U-D. Gozar, reaver, usar e dispor. Ou seja, se eu tenho um desses 4 poderes, ele nem fala, né? Todos esses poderes. Não, ele fala um desses poderes. Então, se eu posso gozar, eu sou possuidor. Se eu posso usar, eu sou possuidor. Se eu posso reaver, eu sou possuidor. Se eu posso dispor sobre a coisa, eu sou possuidor. Então, se eu exerço plenamente, de fato, né, plenamente ou não, um desses poderes, uns poderes da propriedade, eu sou possuidor. E é essa teoria que nós adotamos. Por quê? Porque eu não quero ser o dono da coisa, eu quero usar aquela coisa. E no meu uso, eu não quero ser atrapalhado, eu não quero ser impedido de fazer aquele uso, eu não quero ser retirado do meu uso, entende? E nem quero sofrer ameaça de ser retirado, nem quero sofrer ameaça de ser molestado. Então, por isso que nós utilizamos a teoria objetiva do Yering, que para ser possuidor, eu só preciso ter, né, dispor sobre a coisa, e ter um desses poderes sobre a coisa. Eu não preciso estar de fato lá e nem preciso ter esse ânimo, né, dessa vontade. Eu preciso ser um desses poderes. Eu posso até estar lá plenamente, mas eu não tenho essa necessidade de querer ser o dono da coisa, entende? Claro, né, que é uma síntese, a teoria vai muito mais além, então é sempre bom ler o livro, né? Então vamos lá, já explicamos aqui o artigo 196, que é isso. Então, os 4 poderes da propriedade, GRUD, só lembrar, G-R-U-D, GRUD, gozar, reaver, usar e dispor, certo? Se você consegue fazer isso com o seu bem, você é possuidor, certo? Pelo menos de início, né? Você é possuidor. Vamos lá. O 96. O 196, ele vai me falar sobre a posse direta e posse indireta. Ou seja, ele vai me falar sobre... Qual é o nome? Divisão da posse. Não é divisão da posse. Enfim, mas a gente vai lembrar que, por força do 196, a posse ela pode ser tanto direta quanto indireta. Mais uma vez, o que o artigo 196 está me dizendo? Pleno ou não de algum dos poderes. Se é pleno, lembra, se é pleno, você está na coisa. Se não for pleno, você não está efetivamente na coisa, mas você pode, consegue exercer um dos poderes da propriedade. Da propriedade. E aí, o que vai ser a posse direta? A posse direta é aquela pessoa que está efetivamente naquela coisa.
E a posse indireta é aquela pessoa que não está efetivamente, não tem plenamente o exercício da coisa, né? Não consegue de fato exercer plenamente a coisa. Mas de longe ele consegue, de longe ele vai exercer alguns poderes, ele poderia exercer alguns poderes. E o 197 vai me dizer que a posse direta não exclui a posse indireta, podendo inclusive o possuidor indireto, né, a posse direta da pessoa que tem a coisa, não exclui a posse direta da pessoa que tem a coisa em seu poder, ou seja, da pessoa que está lá temporariamente, em virtude de direito pessoal ou real, não anula a indireta de quem aquela foi ávida, ou seja, de quem aquela foi perdida. Perdida assim, né? Não que tenha sido roubada, mas se decorreu de um contrato, a pessoa passou, mas não tem mais aquela posse. Podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto. Ou seja, por meio disso, mais uma vez, baseado em teoria de Ehring, o possuidor direto, que é a pessoa que tem a coisa em seu poder, ele pode se defender do indireto. Coisa que, se a gente pegasse a teoria do Savigny, não poderia, porque a gente não consideraria possuidor aquela pessoa que está lá e não tem o ânimo de ser dono, entende? Então é o caso da pessoa que aluga um terreno, que aluga uma casa. Pela teoria do Savigny, se eu aluguei uma casa e eu não tenho vontade de ser dono, eu não sou possuidor. Se eu não sou possuidor, eu não poderia me defender do possuidor indireto. Agora, pela teoria objetiva, que é a que nós usamos, que é a que vem expressa no 1196, ele vai me dizer aqui, beleza, eu também sou possuidor, embora eu não queira ser dono, não tenha o ânimo de ser dono. E, sendo possuidor, eu posso me defender. O possuidor direto, que é a pessoa que está na casa, ele pode se defender do possuidor indireto, que poderia ser, no caso, o próprio dono da casa. Então, o dono da casa alugou a casa, né? Um direito pessoal, um contrato, né? Temporário, em virtude do direito pessoal e direito real. Alugou a casa para mim. Eu sou possuidor direto, porque eu estou na casa, e o dono da casa é o possuidor indireto. Por quê? Porque ele pode dispor, ele tem um exercício indireto sobre a coisa, né? Ele exerce um dos poderes indiretos sobre as coisas. Um dos poderes de forma indireta sobre a coisa. Certo? E minha posse direta não exclui a posse dele. Beleza? Com base no 197. Aí a gente pula lá para o 198. Que vai me falar sobre detenção. Por quê? Porque existe posse e detenção. Qual é a principal diferença da posse para a detenção? A posse, ela gera efeitos jurídicos. A detenção não gera efeitos. Por quê? Porque a detenção, você não é nada, você só tem a coisa, você detém a coisa, você segura a coisa, mas você não é dono daquela coisa, você não é possuidor daquela coisa. Você, teoricamente, não significaria nada. Porque até se eu quiser a coisa, você não vai poder se defender, porque você não é possuidor. Certo? Então, o 198 vai me falar aqui, considera-se possuidor, considera-se detentor, né? Todo aquele que, achando-se em relação de dependência para com o outro, conserva a posse, em não me deixe em cumprimento de ordens ou instruções suas. Ou seja, a figura mais nítida desse artigo é basicamente o caseiro. O caseiro, ele não está lá no terreno, ele não está de fato lá no terreno. Tá, mas aí ele está cumprindo ordens. O dono daquela propriedade, né? O real possuidor daquela propriedade. É porque a gente fala assim para ficar mais fácil, né? Mas posse e propriedade são coisas diferentes. Mas vamos lá. Aí o possuidor, o dono daquela propriedade, ele tá me falando assim: olha, vai lá, limpa a casa, conserta o muro, conserta a grade. O caseiro, ele tá seguindo ordem, ele tá cuidando da coisa, tá? Ele tá protegendo a coisa, tá? Mas ele tá toda vez, ele tá nitidamente naquela relação de dependência, achando-se em relação de dependência com o outro, conservando a posse em não me deixe em cumprimento de ordens ou instruções. Então, se você olha para essa figura, se aparece uma questão e você vê que a pessoa está apenas cumprindo ordens e cuidando da coisa, seguindo as ordens, detenção, nem pense, é detenção. Só que aí a gente tem o pulo do gato. Qual é o pulo do gato? É o parágrafo único. Que ele vai me dizer que, beleza, se eu estou nessa situação do artigo, do caput do artigo, eu estou em relação de dependência. Então eu sou detentor, beleza? Dependência, detenção. Só lembrar, é DD. Dependência, detenção. Agora, se eu provar que as coisas mudaram, né, de modo presercóstico, em relação ao bem e a outra pessoa, presume-se detentor, até que prove o contrário. Agora sim, se as coisas mudaram, se as circunstâncias mudaram,
eu posso passar de detenção para possuidor, certo? Que é o caso, por exemplo, do... Mais uma vez, vamos lá no caseiro. O caseiro está lá na fazenda, bem longe do campo, bem longe da cidade. Aí, todo mês, o proprietário, né? Eu vou falar proprietário, mas lembra, a pessoa que está exercendo a posse daquele lugar, né? Vai lá e diz, ó, caseiro, conserta isso, ó, toma 100 reais aí pra tu comprar isso, isso e aquilo, alimenta os bichos, limpa a casa, faz isso, faz aquilo. Isso é em janeiro. Aí em fevereiro, a pessoa morre. A pessoa que estava dando as instruções, né, que estava colocando ele na relação de dependência, ele morre. Aí o caseiro está lá. O caseiro não recebe mais ordem, mas continua cuidando da casa. Continua alimentando as coisas e ninguém mais fala com ele. Os filhos não falam com ele porque estão na disputa lá do inventário, da herança. E o pessoal acaba esquecendo da casa. Pode ser que o caseiro comprove, com o tempo, que a situação se mudou, né? Que aconteceu de maneira diversa. Ele não estava mais cuidando como uma relação de dependência. Ele teve essa autonomia, né? Ele adquiriu a posse daquela coisa. Ou seja, mudou. Então, a detenção por dependência, ela pode sim ser alterada se o detentor mostrar, né, que aconteceu de forma diversa, né? Aquele que começou a comportar-se de modo como prescreve o artigo em relação ao bem e a outra pessoa presume-se detentor, até que se prove o contrário. Ora, ninguém mais falava comigo, eu não sabia se estava vivo, eu não sabia disso, mas continuei cuidando da casa, continuei preservando, continuei guardando sem receber ordem, não recebia mais salário, não recebia mais nada, não era mais dependente da pessoa que cuidava, né, que ele recebia para cuidar. Então, pronto, aí você acabou se tornando possuidor, beleza? Aí, nós pulamos para o 199, que vai falar sobre a composse. A composse é basicamente lembrar que se duas pessoas exercem a posse de uma coisa indivisa, né? Não necessariamente indivisível, mas indivisa, o que vai acontecer? As duas pessoas vão poder utilizar as tutelas possessórias, né? Claro, tá lá na frente, mas ele tá basicamente falando isso. Vai poder utilizar as tutelas possessórias, vai poder defender a sua posse, salvo um contra o outro. E aqui, o exemplo mais claro sobre isso é o casal, ou seja, vê um casal, tá lá os dois. E aí eles têm um carro, que é dos dois, teoricamente. Claro, tá no nome de um, mas vamos supor que eles tenham uma união total dos bens, né? Uma comunhão total dos bens. Então, o carro é dos dois. E os dois usam. Mais uma vez, eu sei que a gente sempre acaba falando sobre propriedade, mas posse não tem nada a ver com tá lá no registro, não. É de quem efetivamente está na coisa. A gente já viu. Quem exerce um dos poderes. De fato, um dos poderes de fato, plenamente ou não, sobre a coisa. Ou seja, se eu tô lá, se eu tô usando a coisa, se eu saio para trabalhar todo dia no carro, embora o nome não esteja o carro não esteja no meu nome, eu sou possuidor. Beleza? Claro, a gente vai ver quando não se encaixa como possuidor. Porque um dos casos é em relação de dependência, né? Cumprindo ordens, tá cuidando da coisa, cumprindo a ordem. Mas voltando aqui. Aí beleza, tá lá o casal. Os dois usam o carro, os dois fazem a manutenção do carro, ou seja, os dois são possuidores. No caso, o nosso código vai chamar de compossuidores. E aí, beleza, o carro tá lá sendo para os dois. Se alguém tentar me esbulhar, tomar aquele carro de mim, eu posso entrar com a reintegração de posse. Posso, seja, no caso aqui, o homem ou a mulher, ou o casal, enfim, qualquer um dos dois poderia entrar com a reintegração de posse. Agora, eles só não podem fazer isso, eles só não podem usar as proteções possessórias, não podem proteger sua posse um contra o outro. Seria o caso, existe o casal, o Roberto e a Maria. O Roberto não poderia entrar com a ação possessória contra a Maria, sendo o objeto o carro que os dois são compossuidores. Não poderia isso. Então, é basicamente isso que o 197 está me falando. Aí, nós começamos aqui, a partir do 200, a classificar a posse sobre posse de má-fé, posse justa, posse injusta, posse de boa-fé. E aí, nós temos outras classificações fora essa daqui, né? Fora essas duas, do 1200 e 1201. Que nós podemos classificar a posse como posse autônoma, posse derivada. Só lembrar, posse derivada deriva de um contrato, de uma relação real ou pessoal, de um contrato, né? Real ou pessoal. Então,
tudo que está vindo de um contrato vai ser derivado. É só lembrar. Posse derivada, deriva. Deriva de alguma coisa, deriva de uma relação jurídica, beleza? Então é o caso de um aluguel, é o caso de uma compra e venda, eu estou comprando a coisa, então existe uma relação, eu estou sendo possuidor, entrei na coisa, virei possuidor em relação, derivadamente dessa relação obrigacional, certo? Aí posse autônoma, né, que derivada deriva de uma relação, de uma, de uma relação jurídica. Autônoma não deriva de uma relação jurídica, ela é autônoma. Achou um terreno, entrou no terreno e virou dono daquele terreno. Só ver se está gravando bem aqui. Okay? Está gravando. Sim, pois é. Vi aquele terreno, entrei naquele terreno, não sei quem era o antigo possuidor, não sei se tem possuidor, não sei se é do município. Então é uma posse autônoma. Claro, eu falei município aqui, mas a gente vai ver que não existe. Né? Não poderia ser. Aí, beleza, são essas duas classificações que vêm de fora do próprio código. No código, nós vamos ver a classificação quanto aos vícios objetivos quanto aos vícios subjetivos. Subjetivo, mais uma vez, a gente vai olhar para o pessoal. Objetivo, a gente vai olhar mais para a coisa. Então, seguindo essa lógica, quando a gente fala dos vícios objetivos, nós olhamos se a posse é justa ou injusta. A posse injusta é aquela posse que tem um vício, que não tem um vício, né? A posse justa é aquela que não tem um vício. A posse injusta é aquela que vem por meio de um dos vícios objetivos. Quais são esses vícios objetivos? É a violência, clandestinidade e precariedade. Se a posse foi adquirida com um desses três vícios, violência, clandestinidade e precariedade, essa posse é de má fé. Se não existe nenhum desses vícios objetivos, a posse é justa, que é o que vem lá no 1200, que vai me falar aqui. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Se justa é a posse que não tem nenhum dele, injusta é a posse que tem algum desses. Aí a gente vem, violência. É literalmente você ir lá, empregar violência e tomar coisa. E, enfim, né? Tomar coisa que é o mais... que é realmente, fazer o esbulho, né, de alguém. Você esbulhou alguém por meio de violência. Clandestinidade. A clandestinidade é... Você, por exemplo, existe uma casa, aí você sabe que de noite as pessoas não estão lá, né? Os proprietários, os possuidores daquela coisa não estão lá. E aí toda noite você vai dormir lá. É uma situação clandestina. E aí você tá indo lá de noite, você tem uma posse injusta. Por quê? Por causa da clandestinidade. Precariedade. A precariedade, ela vai ser mostrada toda vez que eu tenho um vínculo obrigacional, geralmente, né? Um vínculo obrigacional é o exemplo que eu mais sei aqui, que está na minha cabeça. Existe um vínculo, né? Por meio de uma relação jurídica, né? Seja real ou pessoal, e aí acabou esse vínculo e você continuou com a coisa, você continuou tentando ser o possuidor. O exemplo mais utilizado qual é? Existe um contrato de aluguel, e aí a pessoa que alugou a casa era para devolver a casa em março. Chegou março, no último dia de março, eu não entrego a coisa e continuo. Março, abril, né? Continuo em abril, maio, junho. Ora, se eu sabia que era para devolver em março e não devolvi nos meses subsequentes a março, eu cometi o vício da precariedade, o vício objetivo da precariedade. Logo, a minha posse, após março, né? Abril, maio, junho e aí ad eterno, é precária. Logo, a minha posse, né? É injusta. Isso, é injusta. Entendeu? Então, continuando. Depois de classificar entre justa e injusta, a gente precisa classificar entre boa e má fé. Que vem lá no 1201, né? Que vai me falar que é de boa fé. É de boa fé a posse se o possuidor ignora o vício ou obstáculo que impede a aquisição da coisa. Quando ele fala ignora, é de ignorância, é de não saber, é de desconhecer. Ou seja, a minha posse ela sempre vai ser de boa fé quando eu ignoro os vícios. Quais são esses vícios? Os vícios objetivos.
Mas esse ignorar não é simplesmente tampar os olhos e fingir que eu não estou vendo a coisa, que eu não estou vendo o que aconteceu assim. É realmente você ser enganado, ser induzido, você desconhecer 100% que aquilo dali não existia. E aí a gente tem que olhar o parágrafo único que vai me falar aqui. O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressa não admitir esta presunção. Ou seja, além disso, quando o possuidor tiver o justo título, ou seja, quando ele tiver a propriedade, justo título seria aí a propriedade, por exemplo, ele vai ter a presunção de boa-fé. Mas, salvo se provar em contrário, ou seja, se a pessoa que entrou com a ação de esbulho provar que, na verdade, aquele título é falso, ou então que aquele título foi fraudado, aí a gente acaba com a presunção de boa-fé. Então, via de regra, boa-fé é quando o possuidor ignora os vícios objetivos. Violência, precariedade ou violência, clandestinidade ou precariedade. Agora, eu falei que era importante o parágrafo único, mas eu errei, não é? Ele é importante, beleza. Por quê? Porque se eu tenho um título, eu tenho uma presunção de boa-fé. Claro, né? Agora, o 202 é extremamente importante. Por quê? Porque ele vai complementar o 201. Que ele vai me dizer que, beleza, você ignorou que tinha algum vício objetivo. Mas você ignorou porque você não sabia ou você não queria saber sobre aqueles vícios. E aí o 202 vai me falar assim: a posse de boa-fé só perde esse caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente. Ou seja, imagina que você sabia que, por exemplo, aconteceu uma invasão no ano passado. E aí você sabia que as pessoas estavam naquela invasão de forma, né, violenta, de forma clandestina ou precária, enfim, né? De forma violenta, vamos dizer. As pessoas invadiram de forma violenta um terreno, tomaram a posse daquele terreno à força, e aí existe um vício. Não existe? Não existe um vício objetivo. O vício da violência. E aí você simplesmente lhe ofereceram uma escritura sobre aquele terreno, que você nem sabe se é verdadeiro ou não, mas tentaram lhe vender aquele terreno. Você foi lá e comprou. Mas você sabia que há um tempo atrás tinha sido feita essa invasão nesse terreno. E aí você não quis ir atrás de saber se aquele terreno já tinha sido regularizado ou não. Então você só ignorou, né? Se a gente fosse levar em consideração o 201, que vai me falar que é de boa fé quando o possuidor ignora os vícios, beleza, você seria possuidor de boa fé. Mas aí vem o 202, né, que vai me falar aqui: se as circunstâncias demonstram que você sabia que você tinha condição de saber que aquela posse era viciada, que não era limpa, né, que não era pura aquela posse, então, sim, a posse vai ser considerada de má-fé. Mais uma vez, 202. A posse de boa-fé só perde esse caráter no caso desde o momento que as circunstâncias fazem presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente. Beleza? E aqui, outra coisa interessante desse 202 é naquela situação que, por exemplo, você comprou uma casa, você foi no cartório, conseguiu a escritura, foi passada a escritura, tudo certinho. E aí você tá lá na casa, você tá morando. Aí você passou um ano morando naquela casa. Beleza, até o momento você não cometeu nem violência, nem clandestinidade, nem precariedade, logo sua posse é justa. E aí você nem ignorou porque você pesquisou e não encontrou nada, ou então não tinha realmente como você saber, afinal foi passada sua escritura. Todos os sinais indicavam que não existia nenhum vício sobre aquela posse que estava sendo lhe passada, certo? Então sua posse era justa e de boa fé. Mas aí, um ano depois que você estava lá, alguém entrou com ação citando você, né? Uma ação, no caso seria de reivindicação, né? Porque não poderia, que eu vou explicar um pouquinho mais lá na frente, ser de reintegração. Então alguém entrou com a ação de reivindicação. A partir do momento que você tem ciência de que você foi citado, a partir do momento que você foi citado, que você recebeu lá dizendo, ó, você está sendo citado numa ação de reivindicação de posse não, né? Reivindicação de propriedade. Eu sei que ele fala reivindicação de posse, mas é propriedade.
Isso trata apenas de é uma ação reivindicatória, né? Ou seja, propriedade. A partir do momento que você recebeu a citação, a sua boa-fé acaba ali, porque você tem a ciência, ou seja, circunstâncias te fazem presumir que o possuidor não ignora mais, né? Ou seja, você não consegue mais ignorar que existia um vício quando você adquiriu, embora o vício não tenha sido sua culpa, mas existia um vício. Então, a partir do momento que você foi citado, que você recebeu lá, acaba para você a boa-fé. Isso é importante nos casos para receber, para pegar os frutos, né? Colher os frutos, enfim, uma coisa um pouquinho mais lá na frente que a gente vai ver. E pronto, aí o 203, né? Salvo prova em contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida. Ou seja, a regra é que a posse tem um status permanente. Ou seja, se você adquiriu a posse e essa posse era de má fé, ela vai continuar de má fé. Era injusta, ela vai continuar de injusta. Ou seja, as características da posse permanecem de pessoa para pessoa. Ou seja, morri e passou para o meu descendente. Vai continuar com as mesmas qualidades que ela tinha. Se é justa, vai passar justa. Se é de boa fé, vai passar de boa fé. Se é injusta, vai passar injusta. Se é de má fé, vai passar de má fé. Só que, claro, esse status, essa qualificação, ela pode sim ser alterada com o tempo. Uma posse, mais uma vez, justa, ela pode passar, na verdade, uma posse de boa fé, ela pode passar a ser de má fé. Beleza? Geralmente não acontece de justa passar para injusta e nem de injusta passar para justa. Por quê? Porque existe um vício na aquisição da posse. Beleza? Na aquisição ali, como você entrou naquela posse. Certo? Então vamos lá, da aquisição da posse. Quem é que pode adquirir? Né? Quem pode não, né? Como é que a gente começa a adquirir a posse? 204. Adquire a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio de qualquer dos poderes inerente à propriedade. Ou seja, isso daqui é basicamente um Ctrl+C, Ctrl+V do artigo 1196. Possuidor não é aquele que exerce, de fato, plenamente ou não um dos poderes da propriedade. Eu adquiro a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerente à propriedade. Ou seja, a partir do momento que eu consegui exercer em meu nome um dos poderes da propriedade, ou seja, a partir do momento que eu entrei na coisa propriamente dita e comecei a exercer os poderes da propriedade, um dos poderes da propriedade, qualquer um dos poderes da propriedade, eu passei a ser o possuidor. É basicamente a mesma coisa do 196. Possuidor não é quem está na coisa, exerce plenamente ou não um dos poderes. Eu adquiro a posse a partir do momento que eu entro na coisa e exerço, em meu nome, não próprio, um dos poderes da coisa, um dos poderes da propriedade, né? Então, nada demais. Aí, o 205. A posse pode ser adquirida pela própria pessoa que a pretende ou por seu representante, normal, própria pessoa, mais uma vez. O 204 já está me falando isso, exercer em nome próprio. Ou por terceiros, sem mandato, dependendo de ratificação. Mais uma vez, ele não está me falando, 204, que adquiro a posse a partir do momento que eu exerço em nome próprio um dos poderes. Se eu exercer em nome próprio, a posse ela vai ser adquirida pela própria pessoa, porque é em nome próprio aqui, ou por seu representante. Mas o representante está representando a pessoa. Se ele está representando a pessoa e ele tem um mandato, por exemplo, ele está em nome próprio, praticamente, né? Se você for levar ao pé da letra. E aí, por terceiro, sem mandato, dependendo de ratificação. Ora, se eu ratifiquei, é porque eu queria aquilo. Então, eu estou exercendo, mais uma vez, entre aspas, em nome próprio. Seria basicamente isso. Aí, a posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor, com os mesmos caracteres. Mais uma vez, a gente não viu que, salvo em contrário, entende-se manter a posse o mesmo caráter com que foi adquirida. Se a posse se mantém com o mesmo caráter que foi adquirida, se a pessoa acaba falecendo e passa aos descendentes, ela vai se passar com os mesmos caracteres. Era o que eu já tinha até explicado, né? Então, embora aqui venha falando 203 isso, o 206 vai basicamente ser mais um Ctrl+C, Ctrl+V. Que a posse transmite aos herdeiros com as mesmas características, né? Com as mesmas qualidades de que foi adquirida. Beleza? Nada demais aqui também. Posse é relativamente simples. Algumas coisas, né? Obviamente, né? Tem alguns detalhes. Aí, o 207. O sucessor universal continua de direita a posse do seu antecessor.
e ao sucessor singular é facultado nisso a posse a do seu antecessor, para os efeitos legais. O que ele está dizendo? O que seria um sucessor a título universal? É o, eu vou falar aqui de maneira grotesca, mas é aquele cara que vai... Porra, não sei como é que eu explico isso daqui. O singular, vamos lá, o singular. Imagina que eu sou dono de um terreno. E eu escolhi que na minha herança, aquele terreno, eu deixei em testamento que aquele meu terreno vai para uma pessoa em específico. A gente não já viu que a posse vai ser transmitida com as mesmas características? A posse, a imutabilidade das características, não vão permanecer a mesma característica? O 207 está me falando que se eu escolhi uma pessoa para ficar com aquele terreno, é facultado unir sua posse à do antecessor para os efeitos legais. Ou seja, imagina que eu morei lá naquela casa, era possuidor daquela casa há 10 anos. E aí eu faleci e deixei para um herdeiro em específico, isso que é sucessor a título singular, eu escolhi uma pessoa para ficar com aquela casa. Eu disse, ó, no meu testamento eu quero que pessoa tal fique com essa casa. Obrigatoriamente, pessoa tal vai ficar nessa casa. A esta pessoa que eu defini que ficaria com a casa, que é o meu sucessor singular, que foi escolhido, a ele é facultado a possibilidade de unir ou não minha posse. Então, se nós dois morássemos, né, na casa há 10 anos, teoricamente eu poderia unir a minha posse. Eu não vou saber explicar muito bem essa parte aqui, mas, enfim, eu acredito, pelo que eu entendo, que é basicamente isso. Agora, quando existe um sucessor universal, ou seja, quando não está especificado para quem vai aquela coisa, ele continua de direito à posse do seu antecessor. Então, se eu morei há 10 anos, o meu sucessor universal, né, o sucessor universal que for ficar com aquele bem, ele vai apenas continuar com aquela posse. Ou seja, se eu morei por 10 anos, o meu sucessor que ficar com aquela casa vai ficar os 10 anos. Agora, o meu sucessor a título o título singular, ele pode escolher se ele une sua posse à do seu antecessor. Ou seja, se a gente já dividir ali, ele estava há 5 anos morando comigo e eu estava lá há 10 anos, teoricamente eu poderia unir esses 5 mais 10, beleza? Eu acho que essa daqui talvez seja uma das únicas partes que eu vou deixar ficar um pouquinho devendo, porque eu também não entrei muito a fundo nessa de sucessão. Beleza? Então, tarefa de casa aí, para quem estiver vendo, dá uma focada nisso, porque eu não tô sabendo explicar 100%, né? Pulando. 1208. Não induzem posse. Isso daqui é para ser lido junto com o 1199, né? Deixa eu ver. 199 não. 198. 1198. 1198 não está falando do detenção? Aquele que está numa situação de dependência, cumprindo ordens, ele não é detentor? Detentor não é posse. Aí vem o 208, que vai me falar que também não induzem posse. Os atos de mera permissão ou tolerância. Imagina que você tem um irmão e aí ele está desabrigado, ele está sem casa. E aí você diz, olha, fica aqui nessa casa, fica aqui no meu terreno, constrói uma casa aqui no meu terreno por enquanto, né? Enquanto tu tá sem nada, tu tá sem casa. Permissão, ou seja, é um ato de permissão. Eu dei para ele essa permissão de que ele pudesse ficar. E a partir do momento que eu entrego essa permissão para ele, que eu dou essa permissão para ele não é possuidor da coisa. Ele vai ser apenas um detentor. Da mesma coisa, não vai ser tolerância, não vai ser posse, né? Vai ser apenas detenção, os atos de tolerância. Ou seja, o que é aquela tolerância? Imagina que eu sou um pai e eu tenho 3 filhos. E aí eu tenho várias propriedades. E aí um dos meus filhos entrou numa propriedade minha, eu sei que ele está lá e apenas eu disse, ok, beleza, eu não vou nem falar nada, não vou nem permitir, eu estou apenas tolerando que ele fique lá. Nem permitir que ele ficasse, mas eu estou tolerando. Não vou falar nada para ele, enquanto ele precisar pode ficar. A pessoa que está lá, o meu filho que estivesse lá, ele não é possuidor, ele é detentor. Por quê? Porque o 208 vai me dizer que não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância. Permitir que a pessoa fique no bem ou tolerar que a pessoa fique naquele bem, certo?
Então, isso não induz posse, é apenas detenção. Tolerância e permissão, detenção. Agora, também não autorizam a aquisição da posse os atos de violência ou clandestinidade, se não depois cessar a violência ou clandestinidade. A gente não entra aqui nesse mérito a precariedade. Ele não vai me falar, cessada a precariedade, a gente adquire a posse. Não. Esse artigo, na segunda parte, ele deixa claro que se eu tenho violência ou clandestinidade, que a gente já viu que são vícios objetivos que geram a posse injusta, se enquanto eu estiver com violência ou clandestinidade, eu sou detentor. Por quê? Porque é um vício. Eu sou apenas detentor. Beleza? Agora, se eu cesso essa violência, se eu cesso essa clandestinidade, eu posso passar a ser possuidor. Beleza? Então imagine que tem um terreno e as pessoas invadiram aquele terreno empregando violência. Enquanto a violência perdurar, enquanto os manifestantes, os invasores estiverem com violência lá naquele lugar, detenção. A partir do momento que passou aquele período de violência, eu começo a ter posse. Por quê? Porque o 208 está me falando isso. Se não, depois de cessar a violência ou clandestinidade. Depois que cessa a violência e a clandestinidade, eu sou autorizado, né, a aquisição da posse. Beleza? 209. A posse do imóvel faz presumir, até prova contrária, das coisas móveis que nele estiverem. Isso daqui também é meio lógico, né? Que é tipo assim, você tem uma casa e aí você é possuidor. Claro, você também é proprietário, né? Mas vamos lá, possuidor. Aí tem geladeira, tem fogão, tem ar-condicionado. Se você é possuidor da casa, entende-se que você, presume-se que você também é possuidor das coisas. Por quê? Porque se eu tenho uma casa, eu tenho que mobiliar, eu tenho que ter uma geladeira. Então, presume-se isso. Claro, até prova em contrário, né? Obviamente. Se alguém provar que não, na verdade, aquelas coisas não eram sua, beleza, você não é possuidor, né? Você não tem a coisa, não detém a coisa. Beleza? Aí 210, o 210, a partir daqui ele vai falar sobre os efeitos da posse. O 210, ele vai me falar basicamente sobre as tutelas possessórias e sobre a exceção de domínio, que não existe mais no nosso ordenamento. Antigamente existia uma súmula, se eu não me engano, ou do STJ ou do STF que falava sobre a exceção de domínio, mas a exceção de domínio não existe mais, é vetado. Tanto aqui no Código Civil quanto no CPC, claro, né? Com as próprias pessoas que estão lá. Mas com o terceiro sim poderia fazer essa exceção de domínio, por causa do CPC. Eu não lembro se aqui no CC ele vai falar isso, mas o CPC vai falar isso. Lá no 556, se eu não me engano. Aí a gente vai falar sobre o desforço possessório e a legítima defesa, que é basicamente a possibilidade que você tem de defender, né? A legítima defesa no caso de manutenção não, no caso de turbação, e o desforço possessório no caso de esbulho. Mas bora lá, 210. O possuidor tem direito de ser mantido na posse, no caso de turbação, restituído no esbulho e protegido, né? Seguro de violência iminente se tiver justo receio de ser molestado. Ou seja, aqui nós estamos falando as três possibilidades, as três tutelas que resguardam a posse, que é a reintegração de posse, no caso de esbulho. O que é esbulho? Perder total ou parcialmente a posse. Beleza? Então, estava morando, alguém empregou violência e me retirou. Fui esbulhado. Turbação, que no caso a ação seria a manutenção. Manutenção no caso de turbação. O que é turbação? É prejudicar, é atrapalhar aquela posse. Imagina que você tem uma plantação e todo dia alguém invade sua plantação, destrói sua plantação, te atrapalha no plantio. Então você pode entrar com ação de manutenção de posse, no caso de turbação, né? Turbação. E interdito proibitório no caso de justo receio de ser molestado. Então, se você acha, tem uma iminência de seu terreno vai ser invadido, de que sua plantação vai ser invadida, sua casa vai ser invadida, você entra com a ação de interdito proibitório. Beleza? São essas três ações e são essas três hipóteses de cabimento, né? Claro, o 554 do Código de Processo Civil vai falar sobre a fungibilidade dessas ações. Você pode entrar com qualquer um e o juiz, olhando, ele vai identificar qual que mais caberia naquele cenário, beleza? Parágrafo 1º.
O possuidor turbado ou esbulhado poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, que a gente vai chamar de desforço possessório, né? Contanto que faça logo. Os atos de defesa ou desforço não podem ir além do indispensável à manutenção ou restituição da posse. Ou seja, no caso de esbulho, a gente vai poder usar o desforço possessório, que é literalmente uma violência, né? Uma violência, é basicamente uma violência. Equipara-se a uma violência contra o esbulho. Por quê? Porque o esbulho é uma coisa mais grave. Imagina que você está sendo retirado da sua casa. Você teria como, por exemplo, empregar uma arma de fogo para se defender, né? Para fazer esse desforço possessório. Agora, quando você está sendo turbado, quando estão apenas atrapalhando, você pode usar a legítima defesa, beleza? Esses institutos, legítima defesa e desforço possessório, só são possíveis nesses dois casos. A gente não tem um instituto para violência iminente, né? Por quê? Porque a violência em si não aconteceu. A violência ela tem que estar acontecendo. A ofensa ela tem que estar acontecendo. A violência iminente, ela não aconteceu violência, então eu não posso empregar uma violência para evitar uma não violência, propriamente dito. Beleza? Agora, quando nós olhamos para isso, para o legítima defesa e desforço possessório, o parágrafo primeiro ele vai me deixar claro, eu só vou poder utilizar que desde logo, e esse logo qual é o logo? Não deixou claro, mas qual é o que a gente vai adotar? Que é a partir do momento que tem ciência de que está acontecendo isso. Então, imagina que eu não viajei, tô há um dia fora de casa, e aí nesse dia me esbulharam, né? Invadiram minha casa e tomaram a posse. Me esbulharam, invadiram minha casa. Mas eu tô fora, eu não sei que tá acontecendo isso, ninguém me avisou. Quando eu chego, eu vejo isso. Desforço possessório. Embora eu fale desde logo, isso entra numa das hipóteses, né? Porque é a partir do momento que você tem a ciência, né? Seria basicamente isso. E outro fator importante, que além desde logo, ou seja, imediato, você também tem que ser proporcional, né? Que é o que ele vai dizer. Além do indisponível à manutenção à restituição da posse. Ou seja, proporcionalidade. Você também não pode. O cara tá ali, tá tentando invadir, não tem nenhuma arma com ele, aí eu vou dar um tiro nele? Não. Agora sim, ele invadiu armado, tá com uma arma de fogo. Aí sim, né? De igual para igual. Proporcionalidade, né? Indispensável a manutenção ou a restituição. Beleza? E o 2, nós vamos falar sobre a exceção de domínio. A exceção de domínio é basicamente uma teoria de que se você tinha propriedade, você era possuidor, né? Você poderia tomar de volta, né? Se você for esbulhado. E não é isso, não acontece assim. Não pode mais fazer isso, né? Nas ações que tratam sobre esbulho, sobre a posse, eu não posso mais alegar que eu sou proprietário e me livrar daquilo. Beleza? Então, a exceção de propriedade vai me falar basicamente isso. Não obsta a manutenção ou reintegração de posse, a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Ou seja, a gente não vai discutir a propriedade, porque propriedade vem de um direito real ou pessoal. Pessoal não é de direito real. Agora, a exceção de domínio, a exceção de domínio não, né? A posse, ela não vem em si, claro, ela pode ser derivada, mas a posse é fato. É fato, então a gente não vai discutir propriedade, a gente não vai discutir outros direitos, a gente vai discutir o fato. Eu estava ou não na coisa. Se eu estava na coisa, eu sou possuidor, claro, né? Estava naquelas hipóteses, violência, clandestinidade ou dependência, e é isso. Aí, essa partezinha aqui, ela é mais assim um decoreba, que ela vai me falar que, possuidor, a posse era de boa fé, então eu tenho direito aos frutos colhidos. A posse era de má fé, a partir do momento que eu tenho uma má fé, que eu reconheço a má fé, os frutos colhidos devem ser restituídos, devem ser indenizados. As benfeitorias que foram feitas, se a posse era de boa fé, a benfeitoria, necessárias, elas devem ser restituídas. Se a posse era de má fé, as necessárias também devem ser restituídas, que são aquelas que, por exemplo, eu entrei num terreno que tava para cair, eu comecei a consertar porque senão ia cair em cima de mim. Eu também posso ser restituído sobre aquilo. Agora sim, quando a posse é de má fé, a restituição, o dono, né, o dono, entre aspas, a pessoa, o autor da ação, ele vai poder pagar apenas, ele vai escolher, né, se ele quer pagar o preço de agora do produto que ele usou ou o preço de quando ele pagou. Então ele vai utilizar
o que for mais barato para ele. Vamos bora ver se tem coisa aqui mais interessante. 210 de esforço, possessório e legítima defesa. 211. Quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa. Se não estiver manifesto que a obteve de algum outro modo vicioso, ou seja, tem lá uma disputa sobre a posse, quem está na coisa, teoricamente, vai ser mantido na coisa. Vamos lá. O possuidor pode intentar ação de esbulho ou indenização contra o terceiro, que recebeu a coisa esbulhada sabendo o que era. Aqui é interessante, por quê? Porque a posse, quando a gente trata de posse, que a gente olha para justa ou injusta, a posse só é injusta para a pessoa que está na coisa assim, né? Para a pessoa que sofreu. Por exemplo, eu fiz até aqui uma luzinha, espero que esteja gravando. E vamos lá. A gente tem bem aqui, A é o dono da casa. Dono não, né? Eu sei que a gente fala dono, mas enfim, é o possuidor da casa. A tá aqui no terreno da casa. Aí um belo dia, o A, ele saiu de casa. Deixa eu ver aqui se eu apago aqui. O A, ele foi dar um rolê. Aí o B viu que a casa não tinha ninguém. O que foi que o B fez? Opa, peraí. Opa, vou invadir a casa, né? Vou esbulhar aquela pessoa. Aí o B entrou dentro da casa. Deixa eu só apagar bem aqui, né? Contar a nossa historinha. Vamos ver aqui. Devia ter feito mais fininho, né? Que pena. Enfim, o B, ele foi invadir a casa, né? Deixa eu ver aqui, pincel. B invadiu. Aí o A chegou assim e fez. Oxe, o que é isso? Aí beleza, o que vai acontecer? Vamos ver, aqui eu tenho C, D, E. Tenho C, D, E. Tenho outras pessoas aqui ao redor. A posse de B, ela é injusta, né? Porque, vamos ver, clandestina, vamos supor que foi clandestina, né? Ela entrou de surdina aí, começou a morar. Beleza. De má fé não, né? A posse é injusta, beleza? Vamos supor aqui que a posse é injusta. Vamos supor que a posse é injusta. Estamos supondo que a posse é injusta. Vamos supor que ele cometeu algum daqueles vícios de violência. Não, na verdade, para ser mais lógico, exemplo, B bateu no A e expulsou o A de casa. Violência, pronto. Aí a gente fecha, a gente encaixa direitinho. Cometeu violência. Violência a gente já viu que é um vício, beleza? Um vício objetivo. O vício objetivo geram a posse injusta, né? No caso eu ia falar justa ou injusta, mas gera a posse injusta, beleza? Então B tem a posse injusta. Tem a posse, mas essa posse é injusta para quem? Ela só é injusta para quem sofreu a violência. Deixa eu ver aqui. Ou seja, essa questão de injusta só é entre A e B. Para todo o resto da sociedade, para C, D, E, a posse de B é justa. Então, se a posse é justa, para C, D, E, eles não podem entrar com ação possessória contra B, porque a posse de B é justa. O único que poderia entrar com ação possessória de esbulho contra o B é o A, porque apenas para A posse é injusta. Beleza? É basicamente isso. Aí agora, esse artigo bem aqui que ele está me dizendo, né? O possuidor pode intentar ação de esbulho ou indenização contra o terceiro que recebeu a coisa esbulhada sabendo o que era. Essa coisa que ele está me dizendo é basicamente assim. Limpar a tela, né, que é mais rápido. Tá bem aqui, pá. A casinha. Aí o A foi aqui para fora, né? E ficou, oxe, perguntando aqui. E aí, o B... Deixa eu ver aqui, limpar. Eu não sei se vocês tinham visto, mas o B, ele tinha um priminho bem aqui, que era o Bzinho, né? O Bzão tava aqui, tinha tomado, tinha esbulhado, né? Por meio de violência, posse injusta. Mas a posse, mais uma vez, só era injusta para A, para toda a sociedade, ela era justa. Então, B
poderia entrar com a tutela possessória contra... O A poderia entrar com a tutela possessória contra o B, beleza? Contra o Bzão. Agora, o Bzão, muito sabido, falou assim, cara, vai dar ruim. Agora, eu sei que a posse só é injusta para mim. Se eu passar para outra pessoa, não vai ser injusta, vai ser justa. Eu excluí bem aqui, que merda. Sim, aí o que que o B faz? O B diz, opa, meu primo, vem cá que eu tenho uma casinha para colocar, para você vir morar, né? Então o Bzão, ele chegou pro Bzinho e disse, ó, vem pra cá. Aí o Bzinho, opa, tô indo. Aí, vamos lá. Aí o Bzinho... Cara, muito difícil esse site. Aí o Bzinho chegou na casa, né? Tomou a casa lá, foi possuidor. Aí o Bzinho, opa... Pera aí, aí o Bzinho não, aí o Bzinho tá lá, né? Aí o Bzão saiu fora da casa. Aí, via de regra, o que que a gente sabe? Que o A, ele só poderia entrar com ação contra o Bzão, porque era o Bzão que estava lá na casa. A partir do momento que o Bzão saiu e que ficou o Bzinho, se o Bzinho não soubesse que a casa tinha sido adquirida por meio de vício, né? A posse tinha sido adquirida por meio do vício, o A, ele não poderia entrar de forma alguma com tutelas possessórias contra o Bzinho, porque via de regra o Bzinho não saberia. Agora o A, muito esperto, ele pensou, cara, o Bzinho ele sabia. E eu comprovo que o Bzinho sabia, que aqui ele tinha condição de saber que aquela casa era, principalmente por causa dessa relação de parentesco, né? Obviamente, é mais nítido quando a gente olhou, né? Já que o Bzinho era primo do Bzão, a gente vai pensar, né, que não, o Bzinho sabia que aquela posse era injusta. E aí, por força do 211, né, 212, o A, ele vai sim poder entrar com ação possessória contra o Bzinho, mas só porque o Bzinho sabia dos vícios objetivos daquela posse que o Bzão passou para ele. Se, ao contrário disso, o Bzão tivesse pegado e vendido aquela casa, passado aquela casa pro D, por exemplo, para uma pessoa X que ele nem conhece, ele só queria o dinheiro, aquela posse do D é justa, né? Claro, se ele não ignora. Não é nem se ele ignora, aquela posse é justa. Por quê? Porque não tem nenhum vício objetivo contra D. D não empregou nem violência, nem clandestinidade, nem precariedade. Beleza? Então, se ele não empregou isso, a posse é justa. Se a posse é justa, o A não poderia entrar com a tutela possessória contra o D. Por quê? Para toda a sociedade. E para o A, né, D tem uma posse justa. O que eu quero dizer é que a posse ela só é injusta para a pessoa que sofreu aquilo e para a pessoa que causou. É basicamente isso. Ou seja, o B, enquanto ele estivesse na casa, o A poderia entrar com ação possessória contra ele. Por quê? Porque ele adquiriu por meio de violência. Violência é um vício objetivo que causa a injustiça da posse, né? Torna a posse injusta. Então, a posse injusta só é injusta para a pessoa que cometeu e para a pessoa que sofreu aquilo. Logo, toda a sociedade, para o resto das pessoas que estão fora dessa relação, a minha posse ela é justa. A gente não vai olhar para isso. Beleza? Espero que tenha dado aí para compreender um pouco. Aí, o disposto nos artigos antecedentes não se aplica às servidões não interessantes. O possuidor de boa-fé tem direito, enquanto ela durar, os frutos percebidos, que eu já tinha comentado, né? Que a boa-fé e a má-fé, ela só serve para você ter de volta o que você gastou ou não ter que pagar indenizações quanto aos frutos colhidos, aos frutos percebidos, e por aí vai, né? Que é o que está dizendo. O possuidor de boa-fé tem direito enquanto ela durar os frutos percebidos. Ou seja, enquanto minha posse é de boa-fé, e, por exemplo, eu tenho um pé de manga, o pé de manga eu estou pegando a manga e vendendo, enquanto minha posse é de boa-fé, aquela venda daqueles frutos é minha. O dinheiro que eu estou recebendo é meu. Aí os frutos pendentes, ao tempo que cessa a boa-fé, devem ser restituídos, depois de deduzir despesas, produção e custeio. Ou seja, eu investi num milharal. E aí o milharal eu estou pegando e vendendo, mas eu estou tendo os custos, né? Enquanto minha posse é de boa-fé, todos aqueles frutos que eu estou colhendo e vendendo são meus. Né? O valor que eu estou recebendo é meu. Agora, a partir do momento que a minha boa-fé acaba, ou seja, que eu deixo de ignorar, né,
que existe aquele vício, minha posse passa a ser de má fé e sendo de má fé eu vou ter que restituir, né? E no caso, eu só vou descontar o valor que eu estou gastando efetivamente. O possuidor de má fé responde todos os frutos colhidos e percebidos, bem como pelos que por culpa sua deixou de perceber, desde o momento em que se constituiu de má fé. Tem direito às despesas de produção e custeio, beleza? Nada demais. Possuidor de boa fé não responde pela perda ou deterioração da coisa, a que não der causa. Claro, se ele der causa, ele vai ser responsabilidade. Agora, o possuidor de má fé, ele vai responder pelas coisas que ele deu causa ou não deu causa, salvo se ele provar que mesmo que ele tivesse restituído, a coisa aconteceria aquilo. É o caso de uma árvore. Imagina que no meu terreno tem uma árvore. Aí a minha posse é de má fé sobre aquele veículo. E aí a árvore cai em cima daquele carro. Não foi minha culpa, eu não dei culpa, mas eu, sendo possuidor de má fé, enquanto minha fé estivesse lá, eu deveria restituir. Agora imagina que na minha cidade alagou. E aí o carro pereceu. Se a minha cidade alagou e o possuidor mesmo, o dono daquele carro, mora na mesma cidade que e o veículo se perdeu enquanto a minha posse era de má fé, eu deveria restituir ele, embora eu não tivesse dado causa. Agora, se a cidade toda alagou, eu posso dizer, não, independente de eu ter devolvido ou não, o carro ia ser tomado pela água, porque a cidade alagou. Não seria minha culpa, né? Que é o que vem dizendo aqui no 218. O possuidor de má fé responde pela perda ou deterioração da coisa, né? Ainda que acidental, salvo se provar de qual modo teria se dado. Ou seja, ele vai ter que provar que, se ele tivesse devolvido a coisa para o seu legítimo dono, possuidor, entre aspas, né? Ela também teria se perdido. O possuidor de boa fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como quantas voluptuárias se não lhe forem pagas, e levantá-las quando puder, sem detrimento da coisa, e poder exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias. Ou seja, quando você é possuidor de boa fé, se você faz benfeitorias necessárias e úteis, você tem direito à indenização quanto às benfeitorias. Ou seja, necessárias, aquelas que vão evitar que o bem se perda, né? No caso de uma casa, retelhar a casa, necessário. Subir muro, necessário. Agora as úteis vão melhorar a utilidade daquela coisa. Colocar, por exemplo, uma porta, mudar a porta, colocar um trinco. Enfim, né? É meio complicado. Úteis, por exemplo, um portão elétrico. Existe um portão, mas eu coloquei o portão elétrico. Não, em si é uma comodidade, é útil, né? Vai melhorar a utilidade da coisa. Voluptuária, eu coloquei uma piscina na coisa. Só que aqui ele está me dizendo que o possuidor de boa fé ele só tem direito, imediatamente assim, né? Ele tem direito, de fato, às benfeitorias úteis e necessárias que ele fez. Agora, as voluptuárias, ele pode retirar, né? Se lhe forem pagas, né? Quantas voluptuárias, se lhe forem pagas, a levantá-las quando o puder, se não lhe forem pagas, a levantar. Ou seja, eu coloquei uma piscina e o verdadeiro possuidor daquela casa, ele diz que não, eu não vou pagar a piscina que você pôs, eu não quero ter interesse na piscina. Eu poderia, né, se a piscina não destruísse a propriedade, eu poderia retirar a piscina. É o caso, por exemplo, do ar-condicionado. O possuidor de verdade diz, não, não quero. Ar-condicionado, né? Claro que a gente, se levando em consideração, o ar-condicionado seria necessária, talvez, em alguns casos, né, quando a cidade é muito quente. Mas vamos supor que é uma voluptuária, é só uma coisa que é um deleite da pessoa. Ora, o ar-condicionado ele vai destruir a propriedade se eu tirar? Não, não vai. Então eu posso tirar. Vai destruir a coisa, né? Se eu tirar? Não, não vai. Então eu posso reter o ar-condicionado. Eu posso pegar o ar-condicionado. 220. O possuidor de má fé será ressarcido somente as benfeitorias necessárias, não assistindo direito de retenção pela importância desta, nem o valor de levante das voluptuárias. Ou seja, o possuidor de má fé ele ainda é restituído das coisas que ele teve que fazer que eram necessárias necessárias àquela casa, né? Entrei na casa, aí a casa não tinha teto. Fiz o teto da casa. É uma benfeitoria necessária, eu vou ter direito a essa restituição, embora eu seja de má fé. O reivindicante, as benfeitorias compensam-se com os danos e só obrigam ao ressarcimento se ao tempo da evicção ainda existirem. 1222. O reivindicante, obrigado a indenizar as benfeitorias ao possuidor de má-fé, tem o direito de optar entre o seu valor atual e o seu custo. Ao possuidor de boa-fé, indenizará o valor atual, ou seja, quando é má-fé, a pessoa que é possuidor de verdade daquela coisa, ele vai poder escolher se ele quer pagar o valor que a pessoa pagou ou se ele quer pagar o valor de agora, né?
teoricamente o valor de agora estaria mais caro, entre aspas, né? Aí, já o de boa fé ele é obrigado a pagar o valor atual, ou seja, com correção, com juros, essas coisas assim. Não que incida correção em juros, eu estou falando da própria economia que, né, os preços vão se atualizando. E aí, da perda da posse. Perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem a qual se refere o 1196. Que é aquele caso, né? Pô, eu fui esbulhado, fui retirado da posse. Se possuidor é aquele que exerce diretamente, de fato ou não, né? Exerce de fato, plenamente ou não, um dos poderes da coisa. Se eu fui tirado daquele lugar, eu não consigo exercer nenhum dos poderes, eu não sou mais possuidor. É basicamente isso. Só se considera perdida a posse para quem não presenciou o esbulho, quando tem notícia dele, quando tem notícia dele, se abstém de retornar a coisa ou tentar recuperá-la. É violentamente repelido. Só se considera perdida a posse para quem não presenciou o esbulho, quando tem notícia dele. Se abstém de retornar a coisa, é o que ele está basicamente dizendo, né? Que para a pessoa que vai se considerar, né? Só se considera perdida a posse para quem não estava lá de fato, para quem, por exemplo, aquele cenário que eu tinha falado, né? A pessoa viajou e outras pessoas tomaram a casa da pessoa, esbulharam aquela pessoa. Ele vai me falar que só vai dar como perdida quando a pessoa efetivamente tem notícia daquilo. Mais uma vez, lembrando aquela questão de violência, violência não, né? Desde que o faça logo, da legítima defesa ou do esforço possessório. Esse logo é a partir do momento que se tem ciência da coisa, e não necessariamente quando aconteceu a coisa. É basicamente outra. É, a mesma coisa que vem dizendo aqui, só que para outra situação. Beleza? Aí, sobre posse é basicamente isso. E lembrar que bem público não é passível de posse. Beleza? Os bens públicos, os bens dominicais, eles não são passíveis de posse. Eles sempre. Passível assim, né? A posse quando ela é viciada, claro. Que a prefeitura, por exemplo, pode ter uma casa, pode ter um terreno e alugar aquele terreno. A pessoa que alugou aquele terreno vai ser possuidor direto daquela coisa, ele vai ser possuidor. Agora sim, eu não consigo entrar na posse de um terreno da prefeitura abandonado para que lá na frente eu consiga uso capião. Não se pode fazer uso capião de bens públicos, bens dominicais. Então, beleza? Toda vez que eu entro num terreno por meio de clandestinidade, precariedade ou violência, eu não vou ser o possuidor, principalmente do público, principalmente de bens públicos. Eu não vou ser possuidor, eu vou ser apenas detentor. E aí, lembrando que lá o 208, se eu não me engano, ele vai me falar que, o 1208, ele vai me falar que cessada a violência, cessada a clandestinidade, a posse ela vai mudar, né? Eu posso adquirir a posse. Mas para bens privados, bens públicos, nem cessada a violência, nem cessada a clandestinidade, eu posso ter a posse daquele bem, beleza? Aí aqui eu pedi mais cedo para o chat criar algumas questões sobre classificação da posse. E aqui a gente pode tentar, vou tentar responder algumas aqui. Acho que só as 5, porque ainda tem questão objetiva para fazer, beleza? Então vamos ver aqui se eu consigo. Deixa eu ver aqui. Eita, aqui que eu sou meio cego. Em 2010, Ricardo adquiriu. Deixa eu ver aqui. Em 2010, Ricardo adquiriu um terreno de Antônio. Ou seja, o Ricardo e Antônio. Eu vou até colocar aqui. Ricardo. Ricardo Antônio. Em 2010, Ricardo adquiriu um terreno de Antônio, que apresentou uma matrícula aparentemente válida. Ou seja, aparentemente válida. Ou seja, tem uma matrícula, existe a certidão, né, daquela coisa. Deixa eu colocar aqui. Apresentou uma matrícula válida. Eu vou até grifar aqui, importante. Ricardo construiu uma casa no local e lá reside com sua família até hoje. Em 2023, surgiu Carla, alegando ser legítima proprietária com título registrado em 2005. Ou seja, outra coisa importante aqui. Ricardo desconhecia totalmente o vício da cadeia de transmissão.
Pergunta: classifica a posse de Ricardo quanto a boa-fé ou má-fé e quanto a autonomia ou derivação. Beleza, é uma coisa, né? Aí, segundo, ele pode ser considerado possuidor justo? Fundamente. Eu até coloquei aqui Ricardo e Antônio, mas é só de Ricardo. Foi mal aqui. Bom, aparentemente válida. Aqui, beleza, talvez o chat tenha deixado um pouco vago demais. Ele poderia dizer que válida, né? Mas enfim, vamos supor que esse aparentemente válido aqui, para o Ricardo considerou que era realmente válida. Ou seja, existia um título até esse momento. E aí, em 2023, surgiu Carla alegando ser legítima proprietária com o título registrado. Ou seja, Ricardo. Deixa eu ver aqui, como é que eu coloco? A gente vai caracterizar quanto a boa-fé e má-fé, né? Então, é de boa-fé quando o possuidor ignora o vício. Ora, se ele está ignorando esse vício, se ele tinha uma certidão, se o Antônio deu para ele uma certidão, obviamente ele não sabia que existia, ele nem tinha como presumir alguma coisa. Ele em nenhum momento ele poderia presumir, porque existia um título que confirmava a veracidade daquela alegação. Claro que a gente também não vai entrar no mérito de, esse título era evidentemente falso, parecia falso, era isso, era aquilo. Não. A gente vai levar em consideração só o que ele falou. Então, aparentemente era válido. Logo, se era válido, o Ricardo tem a posse de boa a posse de Ricardo é de boa fé desde 2010, quando ele adquiriu o terreno, até 2023. Por quê? Porque, como eu tinha falado, a partir do momento da citação, ele não pode mais ignorar que existe alguma coisa aqui. E aí, embora a Carla não tenha falado aqui, ele não tenha dito que a Carla entrou com ação e o Ricardo foi citado, em 2023 a Carla surgiu alegando que era legítima proprietária com o título. Ou seja, a partir de 2023, a partir do mês do dia que ela chegou lá e disse: olha, eu sou a possuidora, de verdade, na verdade ela disse que era proprietária, né? Afinal ela tem um justo título. Eu sou a proprietária, eu sou a justa proprietária, eu tenho esse título aqui que me confere a propriedade. Então, essa propriedade ela foi tomada, ela foi alienada de forma ilegal. Ora, a partir de 2023, o Ricardo ele não pode mais alegar que era desconhecido, né? Que ele era ignorante quanto ao vício que foi adquirido, né? Quanto aos vícios que foram adquiridos, que foram utilizados para adquirir. Beleza? Então, a gente tem que entender que a posse é de boa-fé entre 2010 até entre 2010 e até não, né? E 2023, entre 2010 e 2023. Por quê? Porque a partir do momento que a Carla disse para ele que ela era proprietária, a ignorância dele acaba, né? Ele sabe que existe algum vício. Beleza? Porque má fé e boa fé é quanto aos vícios. Se a pessoa sabe do vício, má fé. Se a pessoa não sabe ou desconhece, boa fé. Claro, né? A gente tem aquela questão da presunção lá do 200 e uns quebrada. Bem aqui do 1200. Ó, 202. A posse de boa fé só perde caráter no caso e desde o momento que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente. A partir do momento que ela falou, ele não tem mais como ignorar que ele adquiriu indevidamente. Não por culpa dele, por culpa de terceiro. Agora, quanto a posse justa e injusta, a gente tem que entender que a posse dele peraí, vamos ver aqui. Quanto aos vícios ou objetivos não, subjetivos. É de boa fé entre 2023 e 2020, né? Quanto aos vícios subjetivos, é de boa fé
entre 2010 e 2023, que é quando ele adquiriu e que ele ignorava o vício, agora a partir do momento que ele não ignora mais, que ela chegou com o título lá que conferia a ela a propriedade, é, passou a ser de má fé. Ou seja, a partir de 2023, os frutos que ele pudesse estar pegando daquilo, se ele tivesse alugado aquele lugar, os aluguéis que ele estaria ganhando, ele deveria entregar, né? Claro, depois de ser feito toda a ação, todo o trâmite processual. Aí, quanto aos vícios vícios objetivos, violência, clandestinidade e precariedade. O Ricardo, ele cometeu algum desses vícios? Não. Ele pegou e fez todos os trâmites corretos. Ele foi lá, comprou, né? Teoricamente, ele comprou, foi no cartório. Enfim, ele em si não cometeu nenhum. Quem cometeu foi o Antônio. Mas o Ricardo não cometeu. Quanto aos vícios objetivos, é justo. Ó. Classifica a posse de Ricardo quanto a boa-fé ou má-fé. E quanto à autonomia e derivação. Beleza? Vamos colocar aqui na ordem, né? Quanto à autonomia e derivação. Derivada. Derivarada é bom, né? Derivada, pois deriva de uma relação jurídica. Um contrato de compra e venda, né? De uma relação obrigacional. Vamos ver se tem mais alguma coisa, beleza. E quanto à autonomia ou derivação, beleza? Era isso? Ele pode ser considerado possuidor justo? Sim. Qual é a nossa justificativa? Deixa eu ver. Peraí. Na verdade. Pois, com base no artigo 1200, 1200, eu acho. Acho que é 1200. O Ricardo não adquiriu Bom, tudo justificado, né? Claro que aqui dá para fundamentar mais, mas para que é uma coisa rápida, né? Senão a gente toma muito tempo. É basicamente isso. Quanto aos vícios subjetivos, boa-fé e má-fé, a posse dele é de boa-fé até 2023, a partir do momento que ele toma ciência de que foi adquirido de forma. Enfim, foi adquirido aí de forma ilegal, né? Ilegal, entre aspas. Passa a ser de má-fé. Como foi que ele adquiriu a posse? Foi derivada. Por quê? Porque deriva de uma relação. De relação não, de uma. Deriva de uma relação jurídica, seja real ou pessoal, né? No caso dele, a gente sabe que foi um contrato de compra e venda, ou seja, existe um contrato que deu para ele, então foi derivada. Quanto aos vícios objetivos, clandestinidade, precariedade ou violência, nenhuma. A posse dele é uma posse justa, por quê? Porque não foi ele que cometeu nada disso. E nem sabia que tinha sido cometido nada disso, né? Não que isso seja válido para colocar no discurso dele. Mas é basicamente isso. Teoricamente seria isso, né? Aí eu não vou jogar no chat agora, porque talvez ele... Ah, deixa eu ver bem aqui, chat. Vamos ver. Aqui, vamos ver.
que você acha? Bora ver, né? Teoricamente era isso. E demonstrar o último domínio da teoria da posse. Vou fazer alguns comentários pontuais só para deixar ainda mais clara e tecnicamente precisa. Claro, né? Dava para fundamentar. Só que ele não pediu a fundamentação na questão de boa fé e de má fé. Beleza? Derivada, não vai me falar, né? Não vem no código, é conceitual, é doutrinário isso daí. Viciado. Você acertou ao dizer que após o Ricardo foi de boa fé em 2023, pois ele desconhecia o vício na cadeia dominial. O artigo 201 reforça isso. Quando Carla aparece em 2023, Carla toma ciência de que sua posse é contrária ao direito de terceiro, o que rompe o estado de boa-fé, o que rompe a ignorância com ele, né? Sua posse passa a ser de má-fé, dali em diante, como você apontou muito bem, viu? Você também acertou aqui, a posse de Carla é derivada, pois decorre de um contrato com aparente legitimidade. Mesmo sendo um contrato com vício oculto, a relação teve base jurídica aparente. Se ele tivesse invalidado ou tomado sem consentimento, aí poderia ser analisado como autônomo, mas não é o caso aqui. Vício objetivo, corrigir. A posse é justa, conforme o 1200, pois não foi violenta, clandestina ou precária. É justa a posse que não é violenta. Sugestão de complementação. Você poderia citar que, apesar de derivada e justa, a posse de má-fé não impede o exercício da proteção possessória, caso Ricardo venha a sofrer turbação ou esbulho. Isso reforça que a posse é protegida juridicamente. Mas, tipo assim, ele não perguntou, ele não falou sobre isso. Em nenhum momento a gente viu que a Carla, ela queria tomar a posse. Não, ela só veio alegar que, olha, eu sou a proprietária. Ela não falou, né, que ela poderia. E, como a posse dele é justa, ela não poderia entrar com uma tutela possessória, porque a tutela possessória é só para quem cometeu o vício ou para quem sabia, né? Quando a gente presume que a pessoa sabia que aquele vício, que foi o caso lá que eu dei sobre o A, o B e o Bzinho. Beleza? Então, a Carla não poderia tomar a casa à força e fazer o desforço possessório. Por quê? Porque a posse dele é justa. Sendo posse justa, ele poderia utilizar as tutelas possessórias a seu favor. Que eu posso proteger juridicamente, mesmo quando não há domínio de direito, conforme a doutrina de Jering. Beleza, era isso. Vamos lá. 2. Uma empresa de reflorestamento celebrou o contrato de comodato com o proprietário de uma fazenda. Comodato é basicamente um aluguel, só que você tem que tomar mais cuidado com a coisa, né? Pelo menos é isso. Você fica mais responsável com a coisa, né? Com proprietário de uma fazenda para fins de plantio e preservação ambiental. Após o vencimento do contrato, deixa eu só ver se está gravando bem aqui. Tá gravando, graças a Deus. Porra, já tem 1h30. Após o vencimento do contrato, a empresa permaneceu no local sem autorização e passou a negar os direitos do proprietário. Após o vencimento do contrato, aquilo que eu falei, venceu o contrato, nem pensa, é precariedade. Pensa assim, na verdade, não vai nessa de não pensar não. Pensa, mas geralmente é precariedade, né? Após o vencimento do contrato, a empresa permaneceu no local sem autorização e passou a negar os direitos do proprietário. Pergunta, houve mutação possessória? Sim, houve mutação possessória. A mutação possessória que ele está querendo dizer aqui, a posse perdeu seu caráter originário? Perdeu, porque antes a posse era de boa fé e passou a ser... Peraí. Antes a posse era justa e passou a ser injusta. É porque a gente tem que falar devagar, né? Tem que raciocinar, senão sai coisa errada. Como se classifica a posse antes e depois do fim do contrato? A posse injusta? Sim, a posse injusta. Primeiro, né? Sim, a mutação. Pois aí aqui a gente poderia até usar aquela questão sobre aquele parágrafo único, eu acho que do 201 ou 202, que vai me falar que a posse ela
muda o seu caráter, né? Via de regra, ela é imutável, mas ela vai mudando. Não é que ela é imutável, né? Ela permanece do jeito que ela foi adquirida. Sim, a mutação ocorreu, pois antes enquanto o contrato persistia, a posse da empresa era justa. E aí, a posse era justa e de boa fé, porque não existia vício, né? A boa fé. Os vícios subjetivos são aqueles que você conhece ou não conhece os vícios. Agora, a gente também vai mudar de má fé, porque a partir do momento que venceu o contrato e ela não devolveu, ela começou a precariedade. E ela sabia que ela tinha que devolver. Se ela sabia que existia um vício objetivo, que era a precariedade, ela também passou a ser de má fé. Sim, a mutação ocorreu, pois enquanto o contrato persistia, a posse da empresa era justa e de boa fé. Ocorre que, a partir do vencimento em diante, a partir do vencimento, os vícios objetivos, na verdade não é os vícios, né? É o vício objetivo da precariedade surgiu, tornando a posse injusta. No mesmo tempo, surgindo a precariedade, não poderia que desconhecia a obrigação, desconhecia os vícios objetivos. Logo, a precariedade surgiu. Conforme artigo 1200. Tornando a posse injusta. Ao mesmo tempo, surgindo a precariedade, a empresa não poderia alegar que ignora os vícios objetivos. Eu tô vendo bem aqui o artigo porque a nossa prova, teoricamente, é constada, né? Então, vai ser constada. Não são todas as provas que são constadas, viu? Eu, por exemplo, acabo não decorando todos os artigos, mas geralmente eu gosto de decorar, né? Gosto de aprender o artigo. Salvo por contrária, a só perde esse caráter em caso que em muitas circunstâncias. Viu? 202. A posse de boa-fé só perde esse caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias fazem presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente. Logo, sim, a mutação ocorreu, pois enquanto o contrato persistia, a posse da empresa era justa e de boa-fé. Ocorre que, a partir do vencimento, o vício objetivo da precariedade surgiu, conforme preceitou o artigo 1200, tornando a posse injusta. Ao mesmo tempo, surgindo a precariedade, a empresa não poderia alegar que ignorava os vícios, conforme o artigo 1200. Logo, a posse também passou de má fé. Bora ver se tem outro. Qual é a outra pergunta? Beleza. Antes e depois do fim do contrato. Antes do contrato. Justo. Antes do contrato, justo e de boa fé, não tem como fugir, né? Após o contrato, injusta e
de má fé. A posse injusta, ironicamente eu já até expliquei, né? Injusta, pois não há como empresa alegar que desconhecia os vícios objetivos quando esta deu causa a estes. O artigo 1202. Vamos ver se tá certo. Teoricamente é isso, né? Não tem muito como fugir. O bom do chat é isso, tipo assim, claro que as pessoas usam pra fins diversos, né? Mas teoricamente é bom, pô. Você faz uma coisa assim, tipo assim, você não vai pagar pra um professor ficar corrigindo suas questões subjetivas. Claro, mas são coisas simples, né? Agora, corrija. Corrija não, agora veja a minha segunda. Bora ver. Eu não gosto quando ele faz isso. Mas eu prefiro esta daqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Pois é, torna-se mais simples porque a gente vai estar com código, né? Então, se você sabe um pouco da teoria, prefiro essa resposta. Bora lá. Reconhecimento da mutação possessória. Você acertou ao dizer que houve mutação possessória. Claro, né? A partir do momento que ocorreu o vício e que a própria empresa causou o vício, ela já sabia do vício. Então, má fé e injusta. Inicialmente, a prensa tinha posse justa e de boa fé, exercida dentro dos limites de um contrato de comodato. Claro, era um contrato. Com o término do contrato, surgiu a precariedade. E, principalmente, com a recusa em devolver imóvel, ocorreu alteração de natureza da posse. De justa para injusta, de boa fé para má fé, pois a empresa passa a ter ciência do obstáculo à continuidade da posse. Viu? 1202. Análise dos vícios objetivos e subjetivos. Você trabalhou muito bem os dois aspectos. Precariedade, quando a posse decorre de relação jurídica que se extingue, mas o bem não é devolvido. Viu? Toda vez, hein? Olhou para contrato, não devolveu a coisa, ficou com a coisa após o contrato, lembra de precariedade. Subjetivo, ao negar a evolução, a empresa revela conhecimento da ilegitimidade da posse. Portanto, passa a ter, perde a boa-fé. Sugestão de ajuste de forma. Só uma dica, para deixar a redação mais precisa e fluida. Sim, houve mutação possessória. Durante a vigência do contrato, a posse era derivada. Beleza, dava para falar isso, né? Mas, como eu falo, tem um contrato derivado. Cara, eu acho que eu vou dar uma encerrada por aqui, porque, claro, ainda tem questões objetivas, mas eu já tô cansado. 1h30, né? Deixa eu ver bem aqui. 1h30. 1h30. Eu tô um pouquinho cansado com a voz doendo. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado. Espero que vocês compreendam aí o que eu falei. E que tudo possa vir dar certo, viu? Qualquer coisa, só falar. E corta.